Como estão os nossos filhos? Muitos estão fragilizados emocionalmente hoje em dia, não estão? É filho trancado no quarto, não querendo se encontrar com ninguém. Filho que não larga o celular. Filhos desde pequenos tendo acessos de raiva ou são hiperativos, impossíveis. Algumas crianças estão tão agressivas, adolescentes fazendo automutilação, aqueles cortes na pele, não querem conversar. Muitos estão desanimados, dando trabalhão na escola. Cada vez mais cedo, alguns se envolvendo com bebida alcoólica, drogas, namorando precocemente, outros tendo uma vida virtual perigosa, se expondo nas redes sociais, muitos e muitos manifestando transtornos de ansiedade generalizada. Vamos falar de criação de filhos emocionalmente saudáveis aqui. Porque uma das causas está justamente na criação que os pais estão oferecendo. Eu ouvi a história do Carlos, vamos chamá-lo de Carlos. Ele disse que foi criado por um pai e uma mãe que deram a ele a confiança e a fé em Deus e que honravam a palavra. Ele conta que seus pais aplicavam ensinos da Bíblia como diretrizes para o dia a dia no lar. Sempre citavam trechos bíblicos enquanto os irmãos iam crescendo, eram 3 filhos. O Carlos disse que a Bíblia era o fundamento doméstico. E ele disse que o lar era um espaço onde o respeito pela autoridade dos pais era exigido, mas também era ensinado com amor. Ao mesmo tempo, os filhos tinham espaço para discutir, para ter liberdade, para falar o que passava em suas mentes. Os desentendimentos aconteciam, mas não causavam feridas. Não viravam discussões sem fim. Ao invés disso, eram resolvidos de forma rápida e correta, de acordo com a Bíblia. O Carlos diz que na família dele não havia aquela irritabilidade constante, aqueles olhares críticos, exigências duras, regras sem sentido, nada disso. Seus pais tanto honravam e ensinavam a Bíblia, quanto também incentivavam a diversão, a descontração, a amizade. Ele disse que no seu ambiente familiar sempre teve riso alto e música alta. E foi nesse ambiente alegre e equilibrado que ele disse que nunca se sentiu oprimido e nem explorado. Nunca se sentiu abandonado e nem dominado por pais obsessivos que impunham regras goela abaixo para eles seguirem. Em vez disso, Carlos diz, a graça fluía livremente. Mas a melhor parte vem agora. A mãe do Carlos era mestre em memorizar a Bíblia. E como ela sabia que o seu garotão adolescente adorava um desafio, ela propôs o seguinte para ele: filho, vou lhe propor uma coisa. Para cada versículo que você aprender, eu vou aprender 2. O Carlos aceitou, confiante que ia ganhar da mãe. Decorou 6 versículos. A mãe foi e decorou 12. Aí ele decorou e memorizou um capítulo inteiro da Bíblia. Ela memorizou vários capítulos e, na verdade, um livro inteiro. E ele ficou espantado com a sua mãe, mas ele diz que é profundamente grato pelo que a mãe e o pai fizeram com ele. Porque tudo que ele aprendeu na palavra tem feito bem ao longo de toda a vida. E ele diz que é a melhor coisa que ele recebeu. Ao invés de ser um filho revoltado, com ódio, desanimado com Deus, desanimado com a igreja, emocionalmente fragilizado, ele diz que, na verdade, na adolescência, a Bíblia começou a fazer sentido para ele e ele foi atraído para Deus e para as coisas de Deus. Hoje, o Carlos é o Charles, o nome dele é Charles Swindoll. Ele se tornou um dos maiores pastores do mundo atual, um dos grandes pregadores e um dos maiores escritores que a igreja tem visto atualmente. Isso vai na contramão do que está acontecendo no lar, não é? Os relacionamentos nos lares cada vez mais sofrem com os estragos causados pelo pecado. Por quê? Porque o ser humano, insubmisso e rebelde ao que Deus diz, continua fazendo o que acha melhor. E isso tem consequências ruins. Uma delas, filhos emocionalmente fragilizados e destruídos. Quem é que vai saber criar filhos emocionalmente saudáveis hoje em dia? Eu digo para você, pais governados pela palavra de Cristo,
pais na dependência do Espírito. Eles não vão aceitar, não vão seguir os valores, as receitas da sociedade que despreza a autoridade das Escrituras. Não. Esses pais, governados pela palavra e pelo Espírito, vão seguir as instruções bíblicas. E a instrução de Colossenses capítulo 3, versículo 21, para você, pai, mãe, para você, futuro pai, mãe, é muito simples. O texto diz: pais, não irritem seus filhos, para que não desanimem. A primeira coisa que eu quero fazer com você é definir termos nesse versículo. O apóstolo Paulo escreveu: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. O primeiro termo é pai, em grego pater. Não é só progenitor. A palavra pai no grego tem a ver com alguém que transmite algo, que estabelece e infunde nos seus sucessores os valores, o espírito. Esse pater atua na mente dos seus sucessores e até governa a mente deles. É um termo que significa uma posição honrada de alguém que cuida de forma paternal. A palavra era usada para um mestre formando os seus aprendizes. E olha, pater é um dos títulos para o próprio Deus. Esse termo, esse substantivo, tecnicamente se refere ao pai homem, indicando que para o homem, no lar, o pai, é atribuída a responsabilidade maior na criação dos filhos. E a mãe é uma auxiliadora nessa tarefa. O pai que abdica disso e que deixa para a esposa, para a mãe, a tarefa de educar os filhos, está cometendo um pecado grave de omissão e será responsabilizado por isso. Outra palavra que eu quero explicar para você é a palavra filhos. Aqui no grego é teknon, também não é só criança gerada. A palavra filho tem um sentido de alguém que tem um relacionamento íntimo com aquele que tem autoridade. Envolve uma relação que ele tem com o pai e a mãe, como um laço de amor, amizade, confiança e de discipulado. Implica então alguém que está numa posição de amor e submissão a um patrão, a um mestre, a alguém que tem uma autoridade. São discípulos. A palavra filhos é usada na Bíblia para discípulo, aprendiz que está numa relação com o seu mestre, que desfruta da instrução, que tem a sua mente sendo educada e moldada pelo seu mestre. A Bíblia diz, inclusive, que todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou seja, estão estreitamente relacionados com o próprio Deus. Essa definição das palavras pai e filho é importante porque ela reafirma princípios claros e repetidos na Bíblia toda. Quais são eles? Primeiro, que a responsabilidade sobre os filhos é dos pais. Isso foi determinado pelo próprio Deus. Em responsabilidade eu me refiro muito mais do que teto, comida, escola. É a responsabilidade moral que os pais têm, a responsabilidade de formação de caráter, personalidade e de fomento da fé e da espiritualidade. Tanto pais quanto filhos devem tremer diante desse fato e levar isso a sério. Há uma geração de pais com medo de discipular, medo de ensinar, medo de intervir, medo de exercer autoridade e acabam caindo na omissão, entregando a criança a se desenvolver por si mesma ou a ser educada por outros. Isso é uma rebelião contra o que Deus estabeleceu como bom e necessário para a família. Deus deixou bem claro esse papel crucial, indispensável, que o pai e a mãe têm na formação de caráter e formação espiritual dos seus próprios filhos. E aqui também nos lembramos que a Bíblia diz que o sucesso de qualquer pessoa na sociedade e na vida depende dela ser corretamente e devidamente educada em casa pelo papai e pela mamãe. Ali aprender a honrar e submeter-se aos seus pais. E então esse papel dos pais ganha enorme importância. Bom, entendendo o que é pai e o que é filho e qual a relação entre eles, os pais são exortados a algo muito simples: não irritem os seus filhos.
Não irritar significa não provocar a ira, não criar ressentimento, revolta no filho. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, proíbe um pai e a mãe de provocar negativamente o seu filho para o mal. É a proibição de criar o filho de um jeito que empurra ele para a irritação, para adotar valores, atitudes e comportamentos que só vão gerar nele ressentimento, amargura e revolta. O apóstolo Paulo diz que o efeito dessa irritação é o desânimo. Não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Esse tratamento errado, dispensado por um pai ao filho, ele tem um efeito devastador, é gravíssimo. São os filhos emocionalmente fragilizados que temos visto hoje. A palavra desanimar aqui na Bíblia significa literalmente sem paixão. Um filho sem paixão no sentido de sem disposição. Um filho desanimado, abatido, quebrado de espírito, a ponto de desistir, desfalecendo. Um pai que irrita os seus filhos, destrói a vida emocional deles, a vida espiritual, o seu ânimo e a sua disposição. Primeiro, esse filho fica desanimado com os próprios pais. Ele vai se tornando um filho distante do pai e da mãe, ou ele se torna muito agressivo, é aquela criança que xinga, que ofende, que bate, a criança que é desobediente, que está cansada dos seus pais, está o tempo todo irritada. Esse filho desanimado, ele desanima com os próprios pais, mas ele desanima também com a vida. É aquele filho trancado no quarto, aquele filho cansado de viver, cansado da escola, começa a dar trabalho. Cresce, se torna um jovem, um adulto frustrado. Tantos adultos vazios, desmotivados e frios, indiferentes, sem rumo. Muitas vezes isso se deve ao tipo de criação que tiveram. Vive por viver, faz as coisas por fazer, se torna inseguro, medroso, despreparado. Desanima dos pais, desanima da vida e pior, desanima de Deus. Quantas crianças, adolescentes crescendo na igreja e se afastam do caminho, cansam da igreja, não querem mais seguir ou sequer nem começam. Porque para essas crianças e filhos, Deus não faz sentido algum, eles estão desanimados. Essa é uma das razões mais importantes pelas quais tantos jovens, adolescentes têm abandonado a igreja. É claro que nem sempre o abandono do filho, o abandono da fé, é inteira responsabilidade dos pais. Às vezes, é unicamente a rebelião do próprio filho, coração duro, mesmo tendo uma educação justa e amorosa, mesmo assim vira as costas para Deus e para a igreja. E vai buscar autoafirmação, motivação fora de casa. Claro que vai se deparar com armadilhas mortais e vai quebrar a cara no mundo. Mas, com muita frequência, um adolescente, um jovem que abandona a igreja é porque ele está desanimado, porque ele foi ressentido e irritado e aborrecido no modo como foi criado pelos pais. A pergunta é, como na prática um pai e uma mãe irrita o seu filho? Será que aborrecer o filho significa, bom, eu disciplino meu filho e ele fica bravo, vou parar de disciplinar. Eu cobro meu filho, ele fica bravo, vou parar de cobrar. Será que é isso? Porque filhos se irritam com a disciplina dos pais. Filho nenhum gosta de regra, filho nenhum gosta de confrontação, filho nenhum gosta de ter que ser submisso. Mas não é disso que o versículo está falando. Na verdade, nunca contrariar os filhos é uma sugestão de Satanás. Davi deixou de confrontar seus filhos e isso trouxe problemas graves para ele. Na verdade, por exemplo, se eu mandar minha criança pequena de 2 anos de idade dormir, 3 anos de idade, e ela quer assistir desenho, está na hora de dormir, se eu cobrar isso, ela vai ficar irritada, vai chorar, então eu vou deixar ela acordada assistindo desenho para não irritar. Ou então se eu mandar meu filho desligar o celular, sair do Instagram, do TikTok, porque já ficou tempo demais, ele vai ficar bravo comigo. Então eu vou deixar ele ficar na rede social mais tempo. Será que é isso que eu tenho que fazer para não irritar? Nada disso. Olha só,
Pais e mães irritam e desanimam seus filhos quando fracassam em cumprir o seu papel de pais em 4 áreas. A primeira área é quando ele fracassa como um exemplo, sendo um exemplo ruim. O primeiro dever de qualquer mestre, de qualquer professor, é dar exemplo. E mau exemplo é o que mais causa revolta no aprendiz, no aluno, num filho e numa filha. Por exemplo, brigas familiares, principalmente brigas constantes entre pai e mãe, é a causa número 1 no aborrecimento de filhos. A coisa mais importante que um pai e a mãe têm a oferecer para um filho, para uma filha, é a amizade deles, é a harmonia, é eles se darem bem. E não apenas de aparência, viu? Porque quando o pai e a mãe tenta dar uma de bonzinho e de que está tudo bem e na verdade está tudo mal, os filhos percebem isso. Este mau exemplo de brigas em casa, principalmente briga entre pai e mãe, é terrível, é o que mais gera frustração emocional numa criança. Outro exemplo ruim é quando o pai ou a mãe exige uma coisa e faz outra. Exige algo e faz o contrário do que disse. Eu conheci um pai que dizia para os filhos irem para a igreja, mas ele mesmo não ia nunca. É claro que os filhos foram, mas agora crescidos, não querem nem saber de ir para a igreja como o pai. Ou então a mãe que diz para o filho, para a filha largar o celular, mas ela mesma não larga, fica o tempo todo com o celular na mão. Gritar, falar palavrão, falar mal dos outros, mentir para o filho, não cumprir com a palavra. Todos esses são exemplos de um pai e uma mãe dando mau exemplo para o próprio filho, o que acaba gerando revolta e desânimo nele. Nunca admitir o erro, nunca pedir perdão, trair a confiança. E depois que você trai a confiança, por exemplo, diz para o filho que vai passear, mas não passeia. Diz para o filho que vai castigá-lo, mas não castiga. Diz que vai ficar sem celular, mas não fica. E aí não cumpre com a palavra. Esse é um mau exemplo e o filho vai ficando revoltado e desanimado. Uma outra área que gera muita revolta nos filhos é a área de convívio. Essa é uma área muito importante também. Convívio inadequado. Todo mestre que quer educar bem os seus discípulos precisa, além de dar um bom exemplo, saber se relacionar com eles e fazer isso bem e conviver adequadamente. Quando um pai e uma mãe não investem tempo necessário no relacionamento com o filho, ele está gerando revolta e aborrecimento nesse filho. Quantas mães e pais hoje querem ganhar o mundo do trabalho, o mundo da sua saúde física, o mundo das suas amizades, o mundo da vida acadêmica, ganha tudo isso e perde o próprio filho. Outro problema de relacionamento e convívio, falta de diálogo. Pouquíssima conversa com filhos no dia a dia. Eu conheci uma mãe que tinha inúmeros defeitos e falhas, mas uma coisa que ela fazia com suas filhas era conversar muito com elas. Horas e horas, conversando, ouvindo, falando. Hoje em dia a gente vê dentro dos lares uma tendência muito forte de cada um ficar na sua, cada um no seu cômodo, cada um na sua TV, cada um no seu celular, cada um no seu computador. Isso gera uma lacuna emocional, um buraco, um ressentimento e um desânimo na vida dos filhos. Outra falha de relacionamento é aquele amor condicionado ao invés de incondicional. Uma criança, um filho, precisa ser amado incondicionalmente, seja ele bom ou mal, seja ele acertando ou errando. Mas quando uma mãe e um pai colocam isso em xeque, o filho se sente inseguro. Quando a mãe diz, olha, eu não gosto de você quando você faz tal coisa, ou eu vou colocar você para fora de casa se você fizer isso de novo. Esse amor condicionado é um amor falso que gera um enorme buraco no coração do filho. Ou é quando no dia a dia a falha de relacionamento e convívio acontece quando o pai e a mãe ferem o respeito e o amor próprio da criança. E faz isso com críticas, sem pensar, despeja palavras duras de menosprezo, de ridicularização. Você é burro mesmo, é humilhação verbal, palavras que depreciam.
Também a falta de sensibilidade no convívio, a falta de entendimento que o filho tem suas limitações, que o filho tem as suas fraquezas, as suas necessidades que precisam ser atendidas. Quando o pai e uma mãe falham no convívio, causa aborrecimento no filho e ele se torna desanimado. Outra área em que os pais têm falhado é na área de ensino. O mestre precisa ser exemplo, o mestre precisa conviver, mas o mestre também precisa ensinar corretamente. Quando um pai e uma mãe omite o ensino das coisas da vida para o filho, ele desanima esse filho porque o aborrece e o irrita. Dá trabalho em ensinar. Às vezes os pais preferem pensar que o filho já sabe. Ou é a criança mesmo, não precisa aprender, ele vai aprender depois. Quando crescer ele aprende nada. É muito fácil para um pai e uma mãe simplesmente parar e desistir de ensinar as coisas porque já cansou, porque é trabalhoso demais. Ou então, é quando ao invés de ensinar com paciência, pela terceira, quarta, quinta, 10ª vez, já começa a falar alto, gritando, agressivamente, já repeti 1 milhão de vezes para você, em tom de desprezo, não aguento mais a sua desobediência, principalmente quando o filho é um adolescente, que tem essa tendência de bater mais de frente, de insistir no erro. Outra falha no ensino é quando o pai diz uma coisa e a mãe diz outra. Falta de concordância entre o pai e a mãe na educação e na correção. O pai deixa, a mãe não deixa. A mãe proíbe, o pai permite. Isso também é um problema sério. Outro problema no ensino é a falta de incentivo por meio de elogios e o excesso de críticas. A criança ouve mais reclamação do que elogio e incentivo. E para cada crítica que um pai faz, uma mãe faz para o filho, outras 10 palavras de incentivo precisam ser dadas. Outra coisa que é um defeito e um problema no ensino é a constante demonstração de que eu estou desanimado com meu filho, estou frustrado com ele. Ser um pai e uma mãe implicante o tempo todo, que só sabe pegar no pé, e do jeito errado e na hora errada. Ou uma falha no ensino também é esperar que o filho tenha um bom comportamento, que ele sempre tenha atitudes corretas, e quando o filho erra, o mundo cai. O filho erra, o filho está aí para aprender. E outra coisa, muitas vezes o pai e a mãe não ensinam nada no dia a dia. E quando o filho pisa na bola, cai matando em cima da criança, do adolescente. Precisa haver o ensino regular, diário, constante, do que é certo e do que é errado, para que quando o filho pise na bola, ele possa ser cobrado. Padrões confusos também é um problema no ensino. Uma hora pode uma coisa, no dia seguinte não pode mais. Uma hora ele apanhou por causa de alguma coisa que fez, outra hora ele foi elogiado por aquilo. Isso é uma falha grave no ensino, falta de coerência. Autoritarismo ao invés de autoridade. É um ensino totalmente errado e prejudicial. É quando a mãe, o pai é um ditador que quer impor as coisas sem explicar nada, ao invés de exercer autoridade amorosa. Abuso de autoridade, quando se aproveita da posição de autoridade para dominar e controlar o filho. Então nós temos que exercer o exemplo adequado, o convívio adequado, o ensino adequado e, por último, a correção adequada. Porque a correção errada irrita, aborrece e desanima. Bons mestres sabem corrigir seus filhos, seus discípulos, de modo positivo, de modo construtivo. A correção é errada quando, em primeiro lugar, ela deixa de acontecer. É quando o pai e a mãe não corrigem o filho nunca. Acha que a criança não precisa de correção. Isso se chama permissividade. Criança criada com permissividade cresce, se torna irritada, aborrecida e desanimada. Pai e mãe precisa corrigir. Às vezes todo dia, às vezes várias vezes ao dia. Agora tem o outro extremo da correção errada, que é o excesso de rigidez ou o excesso de dogmatismo. Tudo é pode, não pode, tudo é vai apanhar, vai levar chinelada, vai ficar de castigo. Calma, é preciso ter discernimento e critério. A disciplina incoerente ou inconsistente também é um problemão. Às vezes a criança é corrigida, às vezes não é, pela mesma
coisa errada que ela fez. Outro problema gravíssimo com correção é a correção agressiva. É a criança que é agredida verbalmente ou até fisicamente, ao invés de ser corrigida com amor, a disciplina suave, ela é humilhada, às vezes sendo espancada pelo pai e pela mãe. Correção equivocada como essa aborrece e irrita o filho e torna ele desanimado. Existe também outro erro grave, que é corrigir a criança em público, no meio de toda a família, os irmãos ali, ou então, pior, na frente dos avós, dos primos, de pessoas na igreja. Isso é humilhante. Nenhuma criança deve ser corrigida em público, a correção sempre tem que ser em secreto e em particular. Quero fazer um apelo final. Todo pai e mãe já agiu de alguma forma que gera revolta e aborrece o filho. Isso é uma má notícia, uma péssima notícia. Mas o Evangelho é boas notícias. Há graça de Deus para pais que reconhecem a sua necessidade de Jesus Cristo na vida de seus filhos. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós estamos num processo de sermos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, o ponto que pai e mãe devem se colocar é esse: admitir os erros, confessá-los ao Senhor, confiar que há graça suficiente em Cristo, que Ele morreu pelos meus pecados para me perdoar e me permitir reiniciar. Porque o perdão de Deus também não é uma brecha para eu continuar errando e ficar livre das consequências do pecado. Não. O perdão de Deus é uma porta que se abre para a mudança na minha vida. Então, ao invés de ficar preso e imóvel no desânimo do fracasso de ser pai, do fracasso de ser mãe, corra para os braços de Deus, confie que Ele te dá a chance a cada dia de prosseguir, reformar e prosseguir, reformar e prosseguir. Talvez você tenha que pedir perdão ao filho, se necessário também, e começar a agir corretamente, começar a agir como pater, discipulando um teknon. Um pai mestre, uma mãe mestre, criando e educando um filho discípulo conforme a responsabilidade que Deus deu. E não se esqueça dessas 4 áreas. É preciso ser exemplo de vida para o seu filho, para a sua filha. Conviver com ele com sabedoria, ensiná-lo corretamente e corrigi-lo de maneira adequada. Em que você precisa ajustar a sua vida hoje? Em que tem gerado aborrecimento e desânimo no seu filho? Talvez seja na área de mau exemplo? Talvez você esteja deixando de conviver com o seu filho como deve? Talvez esteja falhando no ensino? Talvez esteja falhando na correção? Muito cuidado. Essas coisas podem aborrecer seu filho, sua filha. Podem torná-lo desanimado com você mesmo, consigo mesmos e com o próprio Deus. Eu gostaria de orar com você nesse momento a respeito disso. Pai Celestial, somos teus filhos. O Senhor tem nos criado como um Pai perfeito, que nos ensina corretamente, nos corrige adequadamente, que convive conosco em amor e que o Senhor mesmo é um exemplo perfeito na pessoa do teu Filho Jesus Cristo para nós imitarmos. Peço graça e misericórdia para os pais e mães que estão ouvindo essa mensagem, que possam corrigir e ajustar o seu trabalho tão sagrado, tão nobre, que o Senhor encarregou a eles de criarem seus filhos no caminho do Senhor. Eu oro em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém.